dirigiu os cânticos e agora dirigirá a sua palavra em seu coração. Somente Precioso Jesus, quão maravilhoso, Pai, é quando podemos ver que nós não estamos sozinhos nesse caminho. Quando o Senhor se mostra de uma forma tão clara, que o Senhor está com cada um de nós. Seria tão desanimador, Senhor, pensar que nós estamos fazendo algo pautado em coisas que elas são aqui dessa terra. Isso seria algo que seria classificado naquele grande exemplo que o Senhor nos deu, quando o Senhor falou sobre o homem que constrói a sua casa sobre a areia. E quando as tempestades vierem, quando a chuva, quando as decepções, quando as enfermidades, as coisas que vêm sobre o homem, isso por fim faria com que essa casa ela fosse totalmente destruída. Mas nós sabemos que a casa ela não foi construída sobre as areias da religião, mas ela foi e está sendo construída sobre a sólida rocha das eras. É por isso que nós permanecemos aqui, Senhor, fiéis a um propósito, a um chamado, fiéis a um plano que não é nosso, fiéis a uma mensagem que não é nossa, fiéis a esse grande reino do Senhor, que Ele está sendo manifestado através das nossas próprias vidas. Quando o inferno ele está sendo materializado, quando o inferno ele está sendo carnalizado aqui sobre a terra, também o Senhor está se tornando carne em nossas próprias vidas. Então, Deus, nós estamos orando e pedindo que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que nós sejamos convencidos sempre pelo Senhor. Aqui estão fiéis servos do Senhor, filhos, que eles foram tirados de um charco horrível de pecados, de enganos. Eles foram tirados, Senhor, de lugares baixos, mas o Senhor nos elevou a uma posição de filhos.
E nós queremos, Senhor, sempre reconhecer essa posição, para que nós não venhamos estar com objetivos fora desse grande propósito do Senhor. Porque se nós estamos convencidos de quem nós somos e para onde nós estamos indo, nós vamos sempre estar dentro daquele programa que vai estar falando do nosso destino. Nós nunca estaremos confundidos, porque o Senhor removeu as amnésias, o Senhor removeu toda a escuridão, e o Senhor trouxe para nós uma luz que está nos dirigindo passo a passo. Por isso que se nós tirarmos os nossos olhos do Senhor por um momento sequer, nós erramos o alvo. Como quando o profeta estava falando para aquele homem: você vai para sua casa, sobe essa montanha, e você tem uma pequena lanterna, e você dá um passo de cada vez. Nós estamos todos os dias dando um passo, e esse passo, ele só é correto quando nós olhamos para o Senhor, quando nós colocamos a arca na nossa frente, e nós estamos seguindo diligentemente essa arca, que é o Evangelho. Então, Senhor, nos ajude, ó Pai, a continuarmos seguindo o Senhor e a Sua palavra, para que em momento algum nós venhamos sequer, ó Deus, vacilar ou estarmos um tanto paralisados ou com a nossa marcha diminuída, Senhor. Nós queremos estar totalmente avançando dentro do compasso correto que o Teu Espírito está trazendo para cada um de nós nessa hora. Então nos ajude, Senhor. Eu oro por aqueles que precisam de cura. Às vezes nós entramos aqui, Senhor, e fisicamente nós estamos tão bem, mas às vezes nós precisamos de uma cura no nosso espírito. Às vezes nós precisamos de um encorajamento. Às vezes nós precisamos de uma carga de fé, de uma carga de amor. Às vezes nós precisamos de uma carga de paciência, Senhor. Então, aquilo que nós precisamos, o Senhor é aquele que sabe como nos ajudar. E nós estamos aqui orando e clamando e pedindo ao Senhor, porque o Senhor disse que muitos não recebem, porque eles não pedem. Nós estamos aqui pedindo, Senhor, e nós não estamos pedindo sem nenhum tipo de responsabilidade, sem nenhum tipo de visão, porque nós estamos pedindo, Senhor, coisas para operar o reino de Deus. Nós não estamos aqui, Senhor, com as nossas mentes distorcidas e procurando buscar coisas que elas estão sendo acrescentadas e que são coisas que muitas vezes elas prendem o homem aqui nessa terra. Mas nós estamos pedindo, Senhor, por aquelas coisas que elas não perecem, que o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça, ela não vai romper aquilo. Mas nós estamos buscando e clamando e pedindo, Senhor, para que seja acrescentado em nós essa visão profética nesta hora, porque essa visão profética é o que faz com que nós entendamos, é o que faz com que nós enxerguemos e vemos as condições que o mundo está e como isso tem nos atingido, Senhor, e como a palavra do Senhor, ela tem sido como que um bálsamo em um momento de dificuldade. Então ajude cada um de nós, Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos satisfeitos com tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus galardoador, perdoador, o Senhor é um Deus que tem nos visitado com bênçãos, Senhor. O Senhor tem nos visitado e trazido as boas coisas do céu para as nossas vidas, e nós te louvamos por tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor Deus. Amém. Bom dia, irmãos, com a graça de Deus, que Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Islane, a irmã Jaira. Bom ver os irmãos aqui de volta, né? Depois de uma grande viagem, e
numa situação normal já seria uma grande viagem, seria um grande desafio, né? Uma situação normal. O Moislane tinha há poucos dias, né, passado por aquela cirurgia, para a conclusão, né, daquele processo. E o irmão, com muita fé, ele foi e voltou, e pela graça de Deus, os irmãos estão aqui, né? Isso mostra a perseverança, né, e a fé e a confiança no Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, nós estamos sem a transmissão da internet, é isso, né? Continua sem a transmissão. Está gravando, mas não está transmitindo. Nós estamos sem internet, nós desde ontem aqui no bairro, ficamos sem internet, né? Tivemos muito vento, chuva e eu penso que isso que causou, né, uma interrupção na internet, e ela está voltando aos poucos, então nós não estamos transmitindo o culto hoje. Então só os irmãos que estão aqui, que estão acompanhando o culto. Eu fico um pouco triste, né? Porque existem muitos irmãos que moram fora, que eles sempre nos acompanham e eles fazem desse momento o culto, né, ali nos seus lares. Infelizmente esses irmãos não estão podendo ser beneficiados também, né? Mas Deus, ele sabe todas as coisas. E também agradecendo a Deus, né, eu estou muito grato ao Senhor, porque eu sinceramente, pelo menos não me lembro de ver um tempo como o que nós passamos recentemente, né, em relação ao tempo. E estava tudo muito seco, pegando fogo em todos os lugares, aqui próximo de casa. Um lugar ali muito bonito, pegou fogo em tudo, árvores altas, né, e queimou absolutamente tudo. Nós estávamos aqui na sexta-feira orando, e os irmãos estavam dizendo que aqui próximo da Volkswagen também pegou fogo, os animais eles estavam se refugiando ali naquela empresa. E estava realmente, você olhava, você não conseguia ver o sol mais, e estava tudo coberto de poeira, né, coberto de poluição. E Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele enviou para nós uma chuva, essa noite toda, uma chuva bem suave, né, bem tranquila. E hoje, pela graça de Deus, está muito melhor do que estava, né? Então nós agradecemos a Deus por tudo isso também. Irmãos, eu quero tomar um tema, e o tema é os genes predestinados de Deus, os genes predestinados de Deus e o alimento secreto. É um grande tema, e eu quero fazer uma base, né? Não sei se nós vamos conseguir atingir todo o ponto, né, principal dessa mensagem, mas eu creio que Deus, Ele nos ajudará, e aquilo que nós precisamos, o Senhor vai trazer para nós. E eu quero tomar a Escritura para nós basearmos esse assunto, Apocalipse 2, versículo 17. Apenas o versículo 17, eu creio que será suficiente para nós estarmos, então, trazendo essa mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Bendito Deus. Quando nós olhamos com a devida atenção para a palavra do Senhor, nós conseguimos então, Senhor, descobrir os cuidados, que eles são cuidados muito especiais em relação aos filhos do Senhor. Porque aqui o Senhor está direcionando uma grande promessa. E o Senhor não está ampliando isso para o mundo todo, mas o Senhor está trazendo isso para uma classe de pessoas. Uma classe que ela não fez absolutamente nada para ela merecer isso. Mas o Senhor, pela sua infinita e expressiva misericórdia, nos atingiu. E nós podemos então olhar, Senhor, e saber que
esse grupo de pessoas que até mesmo os céus esperavam que eles viriam e eles teriam fome e sede de justiça. Eles teriam fome da palavra do Senhor. Eles seriam aqueles pequeninos que o Senhor tinha reservado esse alimento secreto. Porque, como disse o Senhor, que o Pai ocultou estas coisas dos sábios, dos entendidos, dos capacitados, dos eruditos, dos grandes homens da terra. E o Senhor tem revelado isso a pequeninos, justamente porque esses pequeninos, eles estavam com seus ouvidos abertos, eles estavam interessados, eles estavam em uma trajetória de vitórias, porque o Senhor disse, ao que vencer. E o Senhor está dizendo, quem tem ouvidos ouça, e depois o Senhor fala sobre os vencedores, porque aqueles que não estão interessados, aqueles que eles não estão mostrando realmente que as suas almas elas são celestiais, eles estão sendo deixados em um lugar escuro, sombrio, e eles estão perdendo realmente o benefício que o Teu Espírito está trazendo para nós. Então, Senhor, nós somos privilegiados em saber que nós somos esses pequenos que têm recebido esse maná. E não é um maná qualquer, porque o Senhor não está dizendo aqui, eu lhes darei um maná, mas é um maná escondido. Então é uma comida, é uma mensagem, é um evangelho que ele não está disponível para todos, mas ele está escondido. É necessário entrar por essas portas celestiais para receber esse maná escondido, porque é revelado individualmente a essa pessoa esse novo nome, esta pedra branca que nunca a luz bateu sobre ela e que nunca foi mostrado sobre a terra, isso, Senhor, mas está sendo trazido para os filhos nesta hora, filhos predestinados, esses genes predestinados, esses genes, essas sementes predestinadas, elas estão recebendo a quantidade certa de chuva, a quantidade certa de sol, ela está sendo amadurecida para aquela grande hora de colheita, Senhor. E quão felizes nós estamos por saber que nós fazemos parte desse grupo, Senhor, de redimidos. Então, muito obrigado, Senhor, te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Graças ao Senhor, os irmãos se assentem. Irmãos, essa leitura, só o fato de nós lermos ela, e se realmente nós entendemos o que está escrito aqui, nós poderíamos voltar para casa e dizer que fomos abençoados para o ano todo, né? Para o ano todo. Se realmente nós conseguirmos entender o tamanho da promessa que Ele está fazendo para nós aqui, e como que Ele está mostrando o seu grande amor em nosso favor, então isso só já é motivo de nós sermos muito ajudados pelo Senhor. Eu de vez em quando, irmãos, eu tenho desejo assim de ler algumas histórias, né? Histórias de homens que realmente as suas vidas elas foram marcadas, né? E homens que eles ficaram imortalizados, assim como a galeria dos heróis da fé. Ali você lê e você vê sobre os homens, as mulheres, as pessoas mais importantes que viveram nessa terra e que eles nunca serão esquecidos, porque realmente as suas vidas, elas expressaram a vida de Deus aqui para nós. Cada homem que ele vive,
e ele tem algum crédito, alguma importância, essa pessoa realmente, ela traz uma contribuição para as pessoas, a vida dessa pessoa, ela está refletindo Deus. Se a vida de um homem, por maior que ela seja, por mais importante que seja o legado que essa pessoa deixa, seja no campo da ciência, no campo da medicina, no campo da política, se essa pessoa ela não refletiu Deus, é simplesmente uma cortina de fumaça, é simplesmente um vapor que quando os ventos batem, aquilo se dissipa e depois o que sobra é simplesmente algumas histórias que elas precisam ser mascaradas, elas precisam ser maculadas, mudadas ali, para manter um pouquinho o prestígio daquela pessoa. Mas existem histórias de homens reais, homens verdadeiros. E eu tenho alguns livros antigos em casa. Eu tenho um livro lá que fala sobre homens que as suas vidas, elas marcaram gerações. São homens que eles são classificados como os heróis da fé, da história moderna, dessa era moderna. Se fica que são homens que de 500, 600 anos para cá, entre eles Lutero, Wesley, John Bunyan e tantos outros homens, Jonathan Edwards, que foi aquele que trouxe o poderoso avivamento, eu penso que foi o poderoso avivamento galês, entre tantos homens, John Wycliffe, o profeta, ele cita muitos desses homens e outros tantos homens que quando você começa a ler as peculiaridades da vida desses homens, a maneira como esses homens eles foram destacados como heróis da fé, você olha para a sua própria vida, você vê que realmente você, com dificuldade, você poderia ser chamado de cristão. Quando você olha para a vida desses homens e o que esses homens fizeram pelo Evangelho e como que as suas vidas, elas estavam realmente destacando, como as suas vidas elas estavam projetando uma parte do céu. O céu foi canalizado na vida desses homens. E esses homens agora, eles estavam refletindo, era um reflexo mesmo. Quando a Bíblia fala sobre o reflexo que vai tirando toda coisa nublada, como uma televisão, né, que as televisões antigamente, elas eram muito precárias, elas eram preto e branca, elas dependiam de uma antena, e os irmãos se lembram que aquilo ficava muito chuviscado, aquilo com dificuldade a pessoa conseguia ver algo nítido, mas o tempo foi passando, até que hoje nós conseguimos ver com muita clareza. Os irmãos observam que hoje nós estamos vendo com clareza. Estou se tratando desse mundo das imagens, né? Tanto das vozes e das imagens. Então isso foi ficando cada vez mais claro e hoje existe 4K e existe mais que isso, né, irmão? 8K, que isso fala sobre a nitidez das imagens que elas estão sendo projetadas. Ora, tudo isso está mostrando como que a palavra de Deus, ela está também sendo mostrada para nós com clareza. Então, se esses homens lá, eles tinham simplesmente uma escritura, eles tinham algo nublado, uma visão um pouco nublada, porque não era mais sombra, mas a palavra, ela estava sendo revelada de fé em fé. Estava sendo revelado algumas partes estavam sendo mostradas e reveladas, e aqueles homens, eles tomaram aquelas pequeninas partes, e eles viveram tão intensamente o Evangelho, eles viveram tão intensamente a palavra de Deus, eles foram homens que eles sentiram tanta necessidade de orar e de buscar a Deus, e de se conservarem puros, limpos, de tal maneira, até que a vida daqueles homens se tornou celestial. Aí você vê os grandes movimentos que aconteceram na terra, os grandes reavivamentos, quando Deus ele trouxe uma verdadeira limpeza em nações inteiras. Nações, elas foram totalmente limpas. Pessoas, elas se entregavam ao Senhor, aos milhares, porque eles não resistiam o poder de Deus, a operação do Espírito do Senhor.
onde pessoas realmente, elas olhavam para si e elas viam como se elas estivessem em grande condenação por causa do poder do Evangelho. Se esses homens tendo somente uma parte das Escrituras, uma parte da visão, uma parte do quadro de Deus, esses homens, eles operaram com tanto poder, aí nós olhamos para nós e nós vemos que é por isso que a promessa que está sobre nós é uma promessa de uma igreja sem nenhuma mancha. É uma promessa de uma igreja sem nenhum tipo de mácula, sem nenhum tipo de ruga, sem nenhum tipo de indiferença. O que está sobre nós é uma promessa de nós sermos uma igreja que o poder que está sendo formado em nós é um poder tão grande, é um poder tão poderoso, que isto, irmãos, fará com que a voz de arcanjo, que é a voz da ressurreição, ela seja de tal maneira tão concentrada dentro de nós, ela está sendo concentrada porque nós estamos sendo abastecidos como uma cápsula, que ela começa a receber um ar comprimido, e ela vai recebendo, até que aquilo chega num ponto que aquilo tem que explodir, porque aquilo não comporta mais. Nós estamos sendo tão cheios de Deus, nós estamos sendo tão visitados pelo anjo do Senhor nessa hora, de tal maneira até que o Espírito do Senhor, ele está colocando dentro de nós a própria deidade. Ele está colocando em nós a própria deidade. O próprio Deus, ele está sendo formado dentro de nós. Lá atrás, esses homens, eles sendo tudo isso. Eu estava lendo sobre a vida desses homens e me chamou a atenção sobre Martim Lutero. Martim Lutero foi um grande homem de fé. E a última mensagem que Martim Lutero pregou, a última, antes dele expirar, dele estar numa cama, e ele estava morrendo, e aquele homem, enquanto ele estava morrendo, ele estava dizendo assim, algo mais ou menos assim: mas ainda bem que Deus, ele está aqui conosco, ainda bem que Deus está aqui conosco. E a última mensagem, dias antes, o último sermão que ele pregou foi: ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequenos. Aquele homem, ele conseguiu ver que esse maná escondido, essa palavra, ela foi ocultada dos grandes homens da época de Martim Lutero. E ele tinha só a justificação. E ele conseguiu ver que aquilo estava sendo escondido, não era algo que as pessoas olhavam e viam. Porque a maior parte das pessoas, nos dias de Martim Lutero, eles não viram aquilo. Aquilo para eles era uma linguagem estranha. Aquele homem, ele estava se levantando contra o maior poder, sobre a maior religião, sobre o maior plano que Deus estabeleceu sobre a terra, partindo lá de Pedro, partindo lá de Pentecostes, porque era a hegemonia da Igreja Católica, e ela estava determinando os caminhos para o céu. Tudo aquilo que partia da Igreja Católica era como se o próprio Deus estivesse estabelecendo aquilo. Mas o irmão sabe que Martim Lutero, ele foi aquele homem que ele foi predestinado. Ele foi predestinado por Deus para ele ser o grande reformador de uma era que ela estava saindo da escuridão, ela estava saindo de uma era de trevas. Ele estava saindo de uma era de trevas e agora Deus, ele precisava de um homem onde ele pudesse se expressar para ele começar a trazer de volta a restauração da sua noiva, a restauração da sua igreja, a restauração da sua palavra. E quando você lê sobre Wesley, se eu pudesse, eu leria algumas peculiaridades da vida de Wesley. Irmãos, Wesley, o irmão Branham, ele trouxe algumas coisas ali na era da igreja, quando ele fala sobre a era de Filadélfia, e ele mostra algumas coisas sobre a vida de Wesley. Só que a vida de Wesley, ela é muito mais, porque o profeta, ele só trouxe um resumo da vida dele. Foi um dos homens, irmãos, um dos homens mais importantes, desde o apóstolo Paulo. Eu penso que ele foi, talvez, um dos mais, ou o mais importante, desde os dias de Paulo.
de tal maneira que quando o profeta vem, quando o sétimo anjo ele pisa sobre a terra, a era de Filadélfia, ela era uma era tão especial. E aquele homem, ele cumpriu de tal forma o seu ministério aqui na terra, que quando a era de Laodiceia começa, ela simplesmente, ela foi uma continuidade da era de Wesley. Foi só uma continuidade. Não houve uma interrupção clara na era de Filadélfia. Foi uma continuidade. Deus ele deu continuidade. Por isso que os irmãos olham, e se você toma a era de Filadélfia, e você começa a ler o que Deus estava mostrando para eles lá, muitas daquelas coisas, elas seriam cumpridas e estão sendo cumpridas, e nós estamos recebendo, herdando isso como uma herança divina, porque Deus realmente, ele trouxe isso para nós aqui. Então foi uma era especial, foi um homem especial. Quando Wesley, ele tinha em torno de 7 anos de idade, de 5 a 7 anos de idade, esse homem, quando ele tinha 7 anos de idade, ele orava 5 vezes por dia. Wesley, ele orava com 7 anos de idade, ele orava 7 vezes por dia. Ou seja, 5 vezes por dia. Ele tinha 7 anos, ele orava 5 vezes por dia. Por que ele orava 5 vezes por dia? Porque ele tinha uma mãe, que é para nós um padrão de mãe. Se vocês lerem a história de Susana Wesley e quem foi aquela mãe e o que aquela mãe recebeu, por isso que nós podemos até ousar dizer que 80% do ministério de Wesley, 80% do ministério de Wesley não era Wesley. Você podia olhar e dizer assim, 80% do ministério de Wesley era Susana Wesley. Foi uma mãe que realmente ela entendeu o que significava a criação de um filho. E os irmãos encontram relatos dessa mulher mostrando que quando Wesley, eles estavam todos dormindo. Eles estavam todos dormindo. O pai dele foi o pai de Wesley, ele foi um pastor, que ele pastoreou uma igreja, eu penso que por 66 anos ou algo assim. O pai de Susana Wesley, ele foi um pastor que ele pastoreou uma igreja por em torno de 50 anos. Então, eles tinham uma origem cristã. Eles tinham realmente uma origem baseada no evangelho. Só que chegou num ponto que aquela igreja, ela se tornou uma igreja fria. As pessoas estavam frias. Elas estavam indiferentes. Elas não estavam mais preocupadas com a causa de Deus. Eles estavam simplesmente descansados em uma religião. Eles estavam descansados em uma tradição que ela vinha de pai para filho. E eles estavam descansados daquilo. Para eles, aquilo era a coisa mais importante. Eles tinham perdido o ardor. Eles tinham perdido a chama. Eles tinham perdido o primeiro amor. O primeiro amor para eles estava se esfriando. Eles estavam baseando as suas experiências em experiências passadas. E eu quero só mostrar algo para os irmãos aqui, para os irmãos verem o que eu estou tentando mostrar. Eu vou ler para os irmãos aqui. Na campanha de Piemonte, Napoleão dirigiu. Os irmãos sabem que Napoleão Bonaparte ele foi um dos maiores generais que a Terra já viu. Dos generais modernos, não existe um general que ele foi tão eficiente. Um francês, um homem que ele conquistou uma boa parte, eu posso dizer assim, uma boa parte do mundo de então, né? Porque ele era um homem visionário. Ele era um homem que ele tinha um sonho. Ele era um homem que ele tinha uma missão. Ele era um homem que ele era um estrategista brilhante. Foi um homem que realmente ele foi forjado para ele ser um estrategista militar, um homem ímpar na história. Talvez Napoleão Bonaparte, ele se compare a Alexandre o Grande, e entre outros homens que eles tiveram uma importância na questão militar, como homens que eles foram brilhantes estrategistas de guerra. E Napoleão Bonaparte, um dia ele se colocou diante daquele exército, e ele disse assim, ele dirigiu-se aos seus soldados com as seguintes palavras, ele disse assim, ganhaste sangrentas batalhas, sem canhões, atravessastes
caudulosos rios, sem pontes, marchastes incríveis distâncias descalços, acampastes inúmeras vezes sem coisa alguma para comer, tudo graças à vossa audaciosa perseverança. Mas guerreiros, é como se não tivéssemos feito coisa alguma, pois resta ainda muito para alcançarmos. O que ele está dizendo aqui? Ele está mostrando que todas as glórias do passado, todas as grandiosas vitórias, todas as batalhas que eles venceram por causa da perseverança, por causa da fé, porque eles acreditaram que realmente aquilo era possível. E eles não tinham condições de vencerem aquelas batalhas humanamente falando. Se você for ver a história desse homem, eles venceram batalhas que era impossível eles vencerem, mas eles eram homens que eles tinham fé naquilo. Eles eram homens que realmente eles acreditavam que eles podiam realizar aquilo. Eles eram um pequeno grupo, mas eles creram. Eles tinham um general que era um homem que realmente inspirava coragem naqueles homens. Só que eles sabem assim, só que tudo isso que vocês venceram, todas as batalhas, todas as expressões de vitória que vocês têm, se vocês pararem agora e ficarem pensando nas coisas que vocês venceram, nas coisas que passaram, nas vitórias alcançadas, se vocês não fizerem mais nada, vocês simplesmente serão destruídos. E isso não significará absolutamente nada, porque existe ainda muita coisa para nós alcançarmos. Isso se aplica a cada um de nós, porque muitas vezes nós olhamos e nós estamos descansados em experiências que nós alcançamos lá atrás. Quando nós tivemos grandes vitórias, quando nós precisamos ter uma aproximação especial de Deus para nós vencermos alguma coisa, quando alguma enfermidade veio sobre as nossas vidas, quando alguma coisa especial surgiu e você precisou realmente batalhar e você venceu e você viu que realmente Deus, Ele era com você. Só que se nós pararmos e nós não fizermos mais nada, se nós ficarmos descansados e nós não olharmos para frente e vermos que nós temos muita coisa para nós alcançarmos, nós começamos a nos enfraquecer, nós começamos a perder as batalhas. O que passou, irmãos, não serve para você se firmar hoje. Isto é só algo para você olhar lá atrás e saber que de fato Deus, Ele cumpre a sua palavra. Deus, Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, Ele é um Deus que está interessado, Ele está interessado em continuar nos liderando, só que nós precisamos deixá-lo liderar e saber que existe muita coisa ainda para nós conquistarmos. Se nós não entendermos isso, nós começamos a perecer, nós começamos a diminuir a marcha e nós vamos perdendo a fé, nós vamos começando agora a nos tornar pessoas conformadas com esse mundo. Só que a Bíblia diz assim, não vos conformeis com esse mundo, não vos amolde a isso, não tome o seu modelo e traga isso para a sua própria vida. Porque o grande problema hoje, irmãos, o diabo, ele não vai chegar em você e ele vai te arrancar da sua presença do dia para a noite, porque ele sabe que isso é muito difícil. Assim como é difícil, eu estava dizendo para os irmãos, assim como é difícil você tomar uma panela com água quente, se você jogar um sapo lá dentro, uma rã, quando ele bate naquela água fervendo, ele bate e ele salta fora. Só que se você pegar uma água fria e colocar aquele sapo lá dentro, e você liga o fogo bem baixinho, aquela água gelada, porque os anfíbios eles precisam de uma temperatura um pouco mais elevada para eles conseguirem se aquecer, porque o sangue dos anfíbios é um sangue frio, não é igual ao nosso, o sangue dos mamíferos, que é um sangue quente. Então ele vai se sentir confortável porque a água é fria, agora ele percebe que a água começa a esquentar um pouquinho, vai esquentando, e ele vai relaxando. Ele não percebe que a morte,
ela está se aproximando, ele começa a ficar descansado com aquilo, e a água vai ficando mais quente, mais quente, mais quente, mais quente, e ele morre cozido, tranquilo, achando que ele está sendo beneficiado, porque ele não percebeu que as raposinhas, elas entraram por uma pequena brecha, e quando elas entram, elas são muito pequenas, só que agora elas começam a se desenvolver, e elas vão comendo toda a raiz toda a raiz da videira. Ela vai comendo a raiz, ela vai matando a videira. Quando chega o tempo de dar frutos, ela não pode dar frutos, ela não pode dar flores, porque ela foi destruída, porque as raposinhas, elas entraram e nós não percebemos que elas entraram, elas se desenvolveram, elas cresceram, porque nós não demos atenção a essas coisas. Nós simplesmente fomos deixando essa mornidão ir entrando nas nossas vidas. Esta, irmãos, é uma era morna. Por que hoje nós vivemos no pior tempo que existe? Porque é um tempo de mornidão. E mornidão deixa as pessoas confortáveis, porque elas estão servindo a Deus, elas estão fazendo algo. Elas tomaram uma decisão, elas tiveram algumas experiências no passado, mas elas nunca avançaram nessas experiências, e agora elas estão certas de que elas são salvas, quando na verdade elas ficaram paralisadas, quando o tempo é de nós levantarmos e andarmos e conquistarmos. Hoje é um tempo de conquistar. Hoje é um tempo de conquistar, hoje não é o tempo de nós estarmos parados, hoje é um tempo, irmãos, de nós começarmos a orar. Se os irmãos soubessem os benefícios que nós estamos tendo nesses cultos de oração de sexta-feira, e não é só esse culto de sexta-feira, nós precisamos, irmãos, começar, porque isso é um incentivo. Isso é um incentivo. Então você vem no meio de vários tições de fogo, então você começa agora a ter disposição para você orar, e não é orar com barulhos. Não é você ter um barulho, ter alguma coisa barulhenta, emocionada, para você poder orar. É você começar a fazer contato, irmãos, na sua alma, e você ir buscando a Deus de uma forma íntima, não uma coisa emocional, mas realmente algo que começa a se formar, e você vai fazendo contato com Deus, e a atmosfera, ela vai crescendo, ela vai te envolvendo, e você começa agora a ver realmente que algo está tomando forma, que o natural, ele está sendo realmente absorvido pelo imortal, e você está caminhando agora em uma vida vitoriosa, em uma vida de fé, e Deus, ele está realmente interessado, e Deus, ele está se expressando. Você consegue ver a mão de Deus, ela te envolvendo, e você ir crescendo, e você ir se tornando uma pessoa realmente com uma visão muito mais longa, com pensamentos muito mais profundos naquilo que Deus, ele está trazendo para nós. Então o tempo que nós estamos vivendo é um tempo realmente de nós entrarmos na presença do Senhor e estarmos buscando a Deus. É um tempo de nós estarmos buscando, irmãos. É um tempo de nós estarmos realmente interessados, porque esses pequeninos são os que estão recebendo a palavra. O profeta, ele mostra numa mensagem que essa parte eterna de Deus, esse maná oculto, ele não coloca ali o maná oculto, mas é isso, esse maná oculto, ele vem para pessoas que eles estão interessadas. São pessoas que eles estão buscando, são pessoas que eles estão incomodados, eles não estão satisfeitos com a vida que eles estão vivendo, eles estão buscando algo de Deus, eles estão buscando algo maior da parte do Senhor. Eles sabem que aquilo que eles têm não é suficiente, eles estão buscando, eles estão batendo, eles estão insistindo com Deus. Todo homem que foi vitorioso, todo homem que realmente a sua vida, ela foi uma bênção para outros, essas pessoas, eles não estavam contentes com o tipo de vida que eles estavam vivendo. Eles sabiam que faltava algo, eles estavam buscando, eles estavam batendo: Senhor, eu sei que falta algo, eu sei que eu preciso de algo, eu sei que ainda eu não tenho alcançado tudo, eu sei que realmente existe muito mais do Senhor para nós. Irmãos, se nós estamos descansados, é uma prova de que alguma coisa não está bem com a nossa alma. Alguma coisa não está bem com a nossa alma.
Porque se nós soubéssemos que hoje à noite a nossa vida seria tomada, se você soubesse, se eu soubesse, se Deus tomasse alguém aqui em profecia, ou se um anjo aparecesse e disse assim, olha, hoje à noite, por volta das 7:30 da noite, você será tomado, você deixará essa terra. Sabe o que nós faríamos, irmãos? Nós nos desesperaríamos, nós não estaríamos preocupados em voltar para casa para fazermos o almoço. Nós não estaríamos preocupados em pagar uma conta que nós temos em casa. Nós não estaríamos preocupados em estar dormindo, porque nós trabalhamos muito durante a semana e hoje nós precisamos descansar. Nós não estaríamos preocupados com nada. Sabe qual seria a nossa preocupação? Senhor, eu quero pôr a minha vida em ordem. O culto terminaria, você viria aqui no altar e você ficaria aqui desesperado, chorando, buscando, Senhor, será que eu estou pronto? Só que isso pode estar acontecendo. Porque eu não sei, às vezes, irmãos, seja o último sermão que eu estou pregando, às vezes seja a última vez que você está sentado ou assentada nesses bancos, ouvindo a palavra, e a minha pergunta é, você fez tudo o que você deveria fazer? Será que realmente nós fizemos tudo? Será que existe ainda alguma reserva? Será que existe alguma coisa ainda para nós acertarmos? Será que nós cumprimos aquilo que Deus exigiu de cada um de nós? Será que de fato nós cumprimos isso? Será que o Evangelho ele tem produzido em nós, em nossas vidas, esses verdadeiros frutos? Porque nós estamos vivendo no pior tempo, irmãos. Eu vou ler algo para os irmãos aqui. Os irmãos vão observar que nós estamos vivendo no pior tempo, é a pior era, é o tempo mais enganoso, é um tempo enganoso. Por isso que São Mateus capítulo 24, versículo 24, é uma escritura que você nunca pode esquecê-la. São Mateus 24 fala que é algo tão enganoso, que se fosse possível, o eleito, ele seria enganado. Agora, um eleito, irmãos, é tão enganoso o poder de Satanás hoje, que um eleito, em algum momento, ele é enganado, porque nós, sendo eleitos, nós somos enganados por um tempo, e muitos eleitos ainda, eles estão enganados. Eles são enganados por causa do poder de Satanás. Nessa hora, é um poder de engano, é um poder de trevas, é uma hora escura. Os irmãos vão ler aqui, vão ver o profeta mostrando, quando está próximo de amanhecer, é quando fica mais escuro. É quando as trevas, elas começam a percorrer a terra, ela começa a percorrer desde as crianças até os anciãos, ela começa agora a entrar, ela começa a corromper as pessoas, é um tempo de trevas, é um tempo de pecado. Eu estava conversando com o irmão Wilson, estava dizendo para ele, os irmãos sabem que sempre que Satanás, ou seja, sempre que Deus ele age, sempre que Deus ele opera, o diabo, ele opera para ele chamar a atenção, o diabo, ele vai operar para ele fazer com que as pessoas, elas tirem os olhos daquilo que Deus está fazendo e leve as pessoas a olhar e verem aquilo que ele está fazendo. O diabo, ele procura trazer também a sua marca sobre a terra, o seu selo. Aí você encontra o profeta mostrando que, ele diz assim, uma das coisas mais esquisitas, mais estranhas, mais marcantes desses avivamentos, tanto o avivamento, olha, você pode mostrar, teve um avivamento na Inglaterra, teve um avivamento na Escócia, teve um avivamento no país de Gales, teve um avivamento na Rússia, teve um avivamento nos Estados Unidos, teve outros grandes avivamentos ou menores avivamentos, e todos esses avivamentos, eles foram marcados por uma coisa, todos eles, toda vez que Deus, ele operou de uma forma sobrenatural sobre a terra, havia um elemento em comum. Os irmãos podem olhar, todos os avivamentos, eu já li sobre vários deles, todos eles tinham algo em comum, um elemento em comum que era a oração. Nunca você vê um avivamento sem que havia oração. Nunca você viu um lar sendo restaurado e Deus entrando dentro daquele lar e lançando fora
todo o poder de Satanás, todas as escórias do diabo, toda a influência maligna, você nunca vê isso em um lar que realmente ele não se dispôs a buscar a Deus. E buscar a Deus, irmãos, não é buscar a Deus como nós buscamos. É buscar a Deus com intensidade. É buscar a Deus com um coração tão voluntário e com um coração tão realmente disponível a Deus, de tal maneira que Deus agora, ele não tinha outra coisa a fazer a não ser atender aquele coração, porque chega num ponto que Deus, ele não tem, em outras palavras, Deus ele não tem saída, Deus ele tem que responder, porque ele ficou comprometido demais com aquela pessoa, ele precisa responder a oração e o clamor daquela pessoa, porque ela chegou num ponto que ela começou a tocar o próprio Deus. Ela começou a tocar o próprio Deus com a sua vida. Quando nós olhamos para a vida do irmão Branham, parece que a sua vida foi uma vida simples. E parece que Deus, ele revelou, o irmão Branham, os irmãos veem que ele se tornou uma própria fonte que fluía. Quando o profeta vinha no púlpito, ele começava a falar, Deus fluía, as poderosas mensagens que elas vinham direto do trono de Deus, e que nós sabemos que essas mensagens é o maná secreto para a igreja. Ora, era um homem que ele estava pronto, não era um homem que ele estava comprometido com as pessoas. Aí ele vinha para o púlpito e ele pregava, ele disse, hoje eu vou pregar qualquer coisa. Era um homem que realmente ele estava nas mãos de Deus, e Deus tomava o profeta, e Deus trazia, Deus fez dele uma fonte. As mensagens, elas partiam de dentro da sua alma para ajudar e abençoar as pessoas. Todos os grandes avivamentos foram dessa forma. Eram pessoas que realmente eles estavam nas mãos de Deus. Então, sempre um elemento presente em toda pessoa vitoriosa é a oração. Jesus, ele orou, Jesus, ele orava. Sabe o que esses homens, eles tomavam como base? Quando Jesus, ele orava a noite toda. Eles começaram, os irmãos observam a vida de Wesley, quando Wesley, ele começou a ver a frieza da igreja, e ele foi um homem que quando a sua família estava dormindo, eu não completei isso, ele estava dormindo, de repente naquela noite, um fogo começou a pegar na sua casa, e as pessoas gritando, eles saíram todos correndo, a ama pegou os filhos, porque eles tinham lá em torno de 19 filhos, saiu com aqueles filhos, o pai acordou e saiu, a mãe saiu só com a roupa, que eles estavam dormindo, todos eles saíram, só que quando eles estavam lá, eles viram agora que faltava uma criança, que era Wesley. E o fogo tinha tomado toda a casa, o pai tentou sem sucesso atingir o quarto onde estava Wesley, não conseguiu, eles tentaram, não conseguiram. Sabe o que o pai de Wesley fez? Sabe o que Susana Wesley fez? Eles não começaram a puxar os cabelos e tentar entrar na chama quente e se queimarem. Sabe o que eles fizeram? Eles disseram assim, vamos ajoelhar aqui na grama e vamos buscar a Deus e clamar ao Senhor. Quem faz isso, irmãos, num momento como esse? Pare e pense se você faria isso, mas por que eles faziam isso? É porque eles eram pessoas que eles sabiam que a vida deles, a vida de fato está nas mãos de Deus. Eles entregaram realmente os seus caminhos para o Senhor. Do que o exército da França. Por quê? Porque ele era um homem, quando ele orava, Deus enviava anjos, o exército celestial, para atender a oração daquele homem. Quem foi esse homem? Ele foi o poderoso mensageiro da era de Filadélfia, um homem que ele foi criado, moldado, forjado, esculpido por Deus, para ele ocupar aquela função. Eu pergunto para você, quem é você hoje? Porque nós somos, irmãos, nós somos os homens e as mulheres desse século, sobre nós repousa essa grande bênção de nós refletirmos Deus. Aí eles começaram a orar, era uma causa perdida, mas o pai de Wesley, um pastor, um homem que ensinava, Susana Wesley, uma mulher que ela sabia o que significava o poder da oração, eles começaram a orar, eles oraram, e Deus então despertou os vizinhos, eles vieram, eles subiram, ficou um homem assim na janela, o outro subiu no ombro do outro, eles fizeram como que uma escada humana, e eles então
o Lutero, o Wesley naquele momento acordou, veio até a janela e eles tiraram o Wesley e ele foi salvo. Um tição tirado das chamas. Quando a sua mãe olhou para aquilo, ela pensou assim, isso não é um garoto comum. Não pode, ele não pode ser um garoto comum. Uma criança que Deus ele salva desta forma, ela começou agora, depois você encontra relatos dela mais tarde, onde ela diz assim, eu preciso treinar essa criança de uma forma especial, eu preciso dar mais atenção para ela, porque certamente Deus ele tem uma obra especial na vida dessa criança. Ela não estava errada. Uma mulher, uma mãe, às vezes nós pensamos assim, mas uma mãe, ela parece que ela é só uma mãe, ela é só uma dona de casa, ela só cria filhos. Veja, irmãos, aquela mulher estava sobre ela, criar, treinar e trazer e expressar um dos maiores homens que pisaram sobre a terra. Uma mãe, uma mulher. Os irmãos verem o tamanho, a importância do ministério de uma mãe, de um pai. No posto do seu dever, você vai fazer mais do que se você estivesse na presidência do Brasil, na presidência dos Estados Unidos. Uma mulher no posto do dever, ela vai fazer muito mais do que qualquer outra mulher ocupando qualquer tipo de cargo no mundo, porque Deus, ele sempre opera de uma forma muito perfeita através dos seus filhos. Pessoas que eles começaram a orar, eles começaram a ler as Escrituras, eles começaram a ter uma disciplina. O grande problema é que nós nos tornamos muito indisciplinados. Nós temos disciplina com o trabalho, nós temos disciplina com as questões humanas, nós temos disciplina com tudo, mas nós não temos a verdadeira disciplina com o Evangelho, nós não temos a verdadeira disciplina com a palavra de Deus, nós não temos disciplina para nós começarmos a bater. Quando Jesus disse assim, batei e abrir-se-vos-á, significa que você precisa começar a fazer algo insistentemente. Você precisa começar a fazer algo insistentemente, você vai batendo. Porque Deus, ele quer responder, Deus, ele quer nos dar. Irmãos, não somos nós que viemos aqui dizendo, Senhor, nós vamos falar para o Senhor o que nós queremos. Não, foi Ele que disse para nós, se nós batêssemos, Ele nos daria. Foi Ele que disse que nesta era as obras maiores seriam feitas. Foi Ele que disse que Ele teria uma classe de gente especial, que elas estariam ligadas ao próprio tronco. São João capítulo 15. Foi Ele que nos amou, foi Ele que nos predestinou, foi Ele que nos pré-ordenou, foi Ele que traçou as nossas vidas, foi Ele que desenhou as nossas vidas. Irmãos, as nossas vidas, elas são desenhadas por Deus. As nossas vidas são desenhadas por Deus. Por isso que eu creio que tudo que acontece, tudo o que acontece, Deus, Ele tem um plano em tudo isso. Por isso que até mesmo a vontade permissiva de Deus, ela termina na vontade perfeita. Se é um filho de Deus, a permissiva termina em vontade perfeita. Nós passamos por momentos difíceis, mas ela vai terminar na vontade perfeita de Deus. Porque Deus, Ele vai nos levar, irmãos, à perfeição. Deus vai nos levar a essa fé de arrebatamento. Deus, Ele está nos treinando. Deus, Ele está nos lapidando. Deus, Ele está tirando lascas grandes de nós. É difícil, às vezes nós não entendemos, mas Deus, Ele está forjando uma igreja que ela está sendo forjada, tirada, treinada no fogo. Deus não quer uma igreja forjada embaixo de uma árvore com água fresca. Deus está forjando um povo em aflições, porque há o que vencer. Ao que vencer o quê? Ao que vencer essa era maligna. Ao que vencer toda essa astúcia de Satanás, uma era insana. O profeta chega a mostrar que é uma era insana, insanidade. As pessoas, elas estão insanas espiritualmente. E como eu estava mostrando para os irmãos, quando Deus começou a se mover em grandes avamentos, sabe o que o diabo fez? O diabo começou a atacar a mente das pessoas. O diabo começou a atacar o espírito das pessoas. Aí o profeta disse assim, de tal forma que as casas de pessoas com problemas mentais se encheram.
Os irmãos sabem disso, que o profeta mostra isso. Nos dias de Wesley, quando Wesley ele se projetou, as casas de instituições mentais, elas se encheram, porque o diabo começou a atacar as pessoas para tentar macular aquilo que Deus estava fazendo. Ora, se ele fez lá, ele vai fazer hoje da mesma forma. Isso não é para assustar os irmãos, mas só para os irmãos começarem a ver que realmente essas coisas, elas são coisas reais, elas não são coisas que de fato, elas estão simplesmente escritas em um livro e você vê, é só letras que está ali, parece que aquilo está dizendo, essas coisas, elas estão mais uma vez sobre a terra. E eu estava pesquisando, me veio hoje de manhã, eu estava pesquisando, agora há pouco, aliás aqui mesmo eu estava pesquisando isso, eu estava pesquisando que as internações psiquiátricas involuntárias, elas aumentaram de 2003 a 2019 em São Paulo 340% em relação aos anos anteriores. As depressão, a pessoa que tem depressão, é muito maior entre as mulheres. E de 2020 a 2023, de 15,3 ela subiu para 18,5. E eles chegam a dizer que para cada beneficiário de plano de saúde, cada 5 pessoas num plano de saúde, uma pessoa, eles apresentam problemas de depressão. Significa que se a Unimed ela tiver 10 mil associados, e ela tem milhões, se ela tiver 10 mil, 1.000 pessoas ali apresentam um quadro grave de depressão. Não, se tiver 10 mil pessoas, assim, não, eu disse que uma pessoa, sim, perfeito, me perdoe, exato, perfeito. De cada 10 mil, 2 mil pessoas, elas apresentam um quadro depressivo. E entre esse número de 2 mil pessoas, a maior parte são as mulheres. E eu faço uma pergunta para os irmãos. Qual é a explicação para esse aumento, principalmente entre as mulheres? É porque elas deixaram o seu lugar. Elas deixaram a sua posição. E todo tipo de hormônio, todo tipo de anticoncepcional, todo tipo de método que realmente Deus não estabeleceu essas coisas, e aí as coisas elas vão realmente aumentando. Porque tudo que nós vemos hoje acontecendo no reino humano, e essas coisas que você vê acontecendo no reino humano, aqui no reino das pessoas, onde as pessoas elas estão sob forte, grande tensão, e eles têm todo tipo de proteção. Agora, observe se isso não é verdade. Todas as coisas que elas estão acontecendo aqui na terra, nesse reino humano, reino de seres humanos, onde nós temos todo tipo de proteção. Irmãos, hoje as pessoas, elas têm muito mais proteção do que quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, nós não nos preocupávamos em fazer muros altos. Os nossos muros, eles eram baixos. As janelas, elas eram de madeira, viradas para a rua. Eu morei em casa que a janela, ela era virada para a rua. Era uma janela de madeira. A pessoa, se ele fizesse assim, abria. Nós nunca tivemos problemas e morávamos em uma rua, que era uma rua movimentada, nunca tivemos problema. O pão e o leite eram entregues na porta da casa, assim. Às vezes, eles colocavam o pão, a garrafa de leite e o pão dentro do saquinho, pendurado no portão, e ninguém mexia naquilo. Agora hoje, existem grades por todos os lados. Veja que na igreja nós temos grades, nós temos um portão alto, nós temos alarme, nós temos câmeras, nós temos seguro de vida, nós temos seguro de automóvel, nós temos todo tipo de seguro, nós temos todo tipo de cuidados para preservar a nossa integridade física, para nós salvaguardarmos os nossos bens físicos. No entanto, nós estamos vivendo aterrorizados, nós estamos vivendo em uma era neurótica, as pessoas se tornaram neuróticos, eles não têm paz mais.
Para eles entrarem em casa, eles precisam, antes de abrir o portão, olhar por todos os lados, aí abre, entra correndo. As pessoas andam nas ruas com medo por causa desse tipo de coisa. Porque os irmãos sabem que Deus, Ele está hoje trazendo o seu reino, o reino celestial, o reino de Deus, ele está sendo trazido hoje através da carne. Deus, ele está trazendo o seu reino aqui, nesse reino carnal, porque o diabo, ele está fazendo a mesma coisa. Se Deus está fazendo isso, se Deus, ele está formando aqui na terra uma super raça. Quando o profeta fala que Deus traria uma super raça, irmãos, essa super raça é aquela super raça que era para ser trazida lá dentro do jardim do Éden. Lá seria uma super raça. Só que Deus, ele está trazendo essa super raça aqui nesse Éden satânico. E ele está colocando pessoas com tal poder até que essas pessoas, eles vão falar. E quando eles falam, isso será o próprio Deus falando. É exatamente isso que Deus está fazendo. Só que quando você olha para o lado, por outro lado, o diabo, ele está fazendo a mesma coisa. Ele está trazendo o seu reino aqui na terra. Por isso que a mensagem, almas que estão em prisão, agora mostra que o inferno, ele subiu sobre a terra para aterrorizar. Ele subiu para ele fazer oposição, porque aquilo que aconteceu lá no céu, aquela batalha entre Miguel e Lúcifer, aconteceu lá, ela veio para a terra, e essa batalha está sendo travada agora, a maior batalha jamais pelejada, e isso vai terminar nesse poderoso, nessa grande batalha do Armagedon, em forma de Armagedon, ela vai terminar ali. Ela vai ser levada para lá. Porque é isso que nós estamos observando e vendo hoje sobre a terra. O profeta, ele chega a mostrar que quando ele desceu na quinta dimensão, a condição que ele via as pessoas lá, elas estavam como se elas estivessem em um pesadelo. Os irmãos se lembram disso? Elas estavam como se elas estivessem em um grande pesadelo. Agora, quando você olha para essa geração nossa aqui, ela se corrompeu de tal forma, ela corrompeu a sua moral, eles perderam a fé, eles perderam o amor, eles perderam os afetos, eles perderam o respeito, eles perderam a saúde física, as células do seu corpo começou a se degeneralizar de tal maneira, se corromper de tal forma, até que o homem ele não consegue mais ter uma vida saudável. O homem está cheio de inquietações, cheio de problemas. Só que agora, a última coisa que vem sobre o homem, é que o homem, as células do seu cérebro, elas foram totalmente corrompidas. O ser humano, ele sofreu uma corrupção, de tal forma, até que eles agora estão perturbados. O irmão Branham, ele mostra isso. Ele fala assim, quando você olha e você vê uma mulher na rua, que ela está praticamente nua, quando você vê um homem na rua, bêbado, e ele está nu, andando, os homens também estão dessa forma, são demônios que eles corromperam as células dos cérebros dessas pessoas, e eles não conseguem ver as condições, a situação que eles estão, porque é uma era neurótica, é uma era maligna, porque se Deus prometeu que aqueles que ouvissem a sua palavra, os que ouvissem o que o Espírito estava dizendo para as igrejas, e eles vencessem, ele daria para eles a comer do maná que ele estava escondido. E dar-lhes-ia uma pedrinha branca, que essa pedrinha branca, ela tem escrito o nome, esse nome é o nome da redenção, e esse nome da redenção é a palavra revelada, você recebe aqui na sua alma, por isso que você não pode transferir, é algo intransferível, você recebe isso, isso é para você, isso é seu, Deus te deu, você agora você vai sendo arrebatado dentro da sua casa, você vai sendo arrebatado dentro da igreja, você vai sendo arrebatado na escola, você vai sendo arrebatado na sua vizinhança, você vai sendo arrebatado nos lugares onde você está sendo arrebatado, e as pessoas, elas não conseguem ver, o desaparecimento, irmãos, é o final. 1 Coríntios 15,
51 e 52, aquele abrir e fechar de olhos, é o final do que está acontecendo em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor, o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ali, irmãos, em 1 Coríntios 15, 51, 52, é a finalização do que Deus está fazendo agora. São pessoas que eles estão sendo arrebatadas agora. Eles estão sendo arrebatadas porque elas estão vivendo num mundo como se elas não vivessem. Elas estão como estavam os 3 hebreus, que eles foram lançados lá em Babilônia, e lá havia todo tipo de oferta, havia todo tipo de comida do rei. Aquilo eram doutrinas, eram ofertas, eram modas, era o espírito de luxúria, era o espírito da ciência, era deformação, eram todas essas coisas. Era o que estava representado ali. Eles estavam, porque ali havia vinho. Os irmãos, recordem que eles forçavam aquelas pessoas a tomarem vinho. Era a Babilônia, que ela aparece no meio da Bíblia, ela aparece no começo da Bíblia, e no começo da Bíblia, ela estava escravizando as pessoas. No começo da Bíblia, através de Nimrod, eles estavam fazendo uniões políticas, sindicatos. Eles estavam unindo as cidadezinhas, mantendo aquelas pessoas embaixo do seu próprio governo. Eles estavam escravizando aquelas pessoas. Depois, no meio da Bíblia, aparece Babilônia através do rei Nabucodonosor, e eles estavam agora tomando a sua própria comida e levando a terra a se alimentar daquilo que eles estavam oferecendo. O vinho que eles queriam oferecer para Daniel, Daniel disse assim: eu não vou tomar esse vinho, eu não vou comer a comida do rei. Não, mas se vocês não comerem, eu vou morrer por isso. E eles convenceram eles a permitirem eles comerem por alguns dias a comida que Deus tinha liberado eles para comer. Era um alimento secreto, era um alimento que não era muito apreciado pelas pessoas, mas era um alimento que trazia saúde, era um alimento que mantinha as células cerebrais funcionando da forma como Deus estabeleceu. Eles estavam lá no meio de Babilônia, mas eles não se corromperam porque eles eram fiéis. O que Satanás está trazendo hoje? Ele está trazendo o seu vinho, a sua doutrina, a sua corrupção. Ele está envolvendo as pessoas em entretenimento. Nós nunca tivemos um tempo com tanto entretenimento. Hoje as pessoas, elas passam 12, 13, 14 horas num celular, vendo coisas, e eles nunca se fartam naquilo. Entretenimento. E eles não se preparam para a tempestade, que ela já está soprando na porta das suas casas. Eles não conseguem ver isso. Se foi difícil para aquelas pessoas lá, irmãos, imagina como que as coisas, elas estão aqui hoje, onde elas estão perturbadas, totalmente, completamente perturbadas. As suas mentes estão perturbadas, corrompidas. Se naquele tempo, Susana Wesley, ela se preocupou em treinar os seus filhos de tal forma que eles eram treinados, obedientes, uma casa com 19 filhos, mas não se via dentro daquela casa nenhum tipo de coisa fora dos padrões cristãos, porque havia uma mãe, havia um pai, que realmente eles se preocupavam com isso, eles estavam fazendo aquilo da maneira correta. Irmãos, se os irmãos tomarem o relato dela, ela fala assim: Susana Wesley, ela era uma adepta, ela era uma crente daquela escritura de Provérbios que fala sobre a vara. Tire a vara do seu filho e você vai complicá-lo. Ela não tinha essa concepção moderna que nós temos hoje, onde não se pode mais disciplinar as crianças, onde realmente não se pode mais colocar as coisas corretas para elas, porque há uma quantidade de leis que foram criadas justamente para manter essas crianças longe de uma verdadeira disciplina, para lá na escola, a professora dizer para ele: não, sabe uma coisa? Você nasceu uma menina,
Mas não tem nenhum problema, se você quiser ser um menino, você ainda está, você é neutra, o gênero é neutro ainda. Até uma certa idade o gênero é neutro, você tem o direito de escolher o que você quer ser. Se lá você quiser ser um menino, se você é uma menina, você pode. Se você é um menino e quer ser uma menina, não tem problema, porque você ainda está em desenvolvimento, o seu corpo ainda está em desenvolvimento, você ainda pode escolher. O diabo, ele está fazendo isso hoje nas escolas. E não fale para o papai e para a mamãe não, viu? É um segredinho nosso. E aquele filho, ele vai crescendo e aquela semente que foi plantada lá dentro. Os irmãos se lembram, o profeta, é que eu não tenho um parágrafo aqui, eu não pensei que eu ia falar isso. Mas o profeta, ele fala sobre uma menina que ela foi no psicólogo e o psicólogo disse algo para ela. Aquilo foi algo tão invasivo, eu não me lembro o ponto certo, mas quando o psicólogo disse algo para aquela menina, ela era uma cristã, ela servia a Deus, ela era obediente aos seus pais, ela teve um problema, não sei qual foi, e ela precisou ir lá, e aquele psicólogo pervertido disse algo para ela. Depois daquilo, ela se tornou uma prostituta, ela se tornou uma alcoólatra, uma drogada, ela se tornou uma menina baixa por causa de uma palavra de um psicólogo. Eu não estou dizendo, nós temos psicólogos aqui, cristãos, esses são os verdadeiros psicólogos, né? Que têm o temor de Deus, então eles tomam aquilo que eles aprenderam, e eles usam isso realmente para ajudar, para abençoar as pessoas. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu particularmente, eu creio em soluções paliativas e soluções definitivas. Para mim, todas essas coisas que existe aí na medicina são coisas paliativas. A coisa realmente que traz verdadeira libertação é a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, tudo é paliativo. Medicamentos, psiquiatras, psicólogos, todo tipo de médico são paliativos. O que muda o homem, o que realmente funciona, o que realmente traz uma solução definitiva é Deus. Deus é a solução definitiva para todas as coisas. Fora isso, são coisas paliativas. Só que é necessário se aceitar Deus, porque Deus, Ele não se empurra garganta abaixo. Deus se aceita. Senhor, eu preciso do Senhor. Aquele jovem rico, quando ele rejeitou Jesus, olha, Jesus, ele sabia onde ele terminaria. Jesus, por que Jesus disse para ele assim, olha, vem aqui, deixa eu te dizer algo, você é um rapaz abençoado, você sabia que se eu tiver você no meu grupo, se você me aceitar, essas coisinhas que você tem aí, eu vou dar para você 100 vezes mais, porque ele disse aquilo para Pedro. Os irmãos se lembram disso? Quando Pedro disse assim, Senhor, mas nós deixamos casa, nós deixamos nosso pai, nós deixamos nossa carreira, nós deixamos as nossas diversões, nós deixamos os nossos projetos humanos para servir ao Senhor, nós deixamos tudo, Senhor, para servir o Senhor. Ele diz assim, aqueles que deixaram essas coisas, eles terão 100 vezes mais nesta vida e depois a vida eterna. Jesus, ele disse isso, ele disse assim, ó, não se preocupe com essas coisas, me sirva, me siga e você nunca terá falta de nada, eu vou ser o seu supridor, porque Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Só que quando aquele rapaz recusou, ele não disse aquilo para ele, porque é necessário aceitar, é necessário ter uma aceitação. Jesus, ele podia falar para ele, rapaz, você não sabe o que você está perdendo, aceite, e mostrar um filme para ele. Aí ele dizia assim, ó, Senhor, desse jeito aí, então eu aceito. Nessas condições, Senhor, aí fica melhor para mim, então eu vou aceitar, porque eu sei que lá na frente o Senhor vai me dar, e eu já vi que realmente o Senhor é um mestre, o Senhor é um profeta, e o que o Senhor fala, essas coisas, elas acontecem. Jesus, ele não fez isso. Os irmãos veem, quando ele vai até Zaqueu, ele não tinha dito nada para Zaqueu. Zaqueu, ele estava na árvore, ele disse para Zaqueu descer, disse assim, Zaqueu, hoje convém, Zaqueu, que eu vá até a sua casa, e eu durma lá, ou eu jante lá, convém que eu vá até embaixo do seu telhado. Aí enquanto eles estavam ali conversando, a atmosfera, eu pergunto assim, o que Jesus falou para Zaqueu? Porque eles estavam ali esperando o jantar,
num determinado momento, Zaqueu, ele olha para Jesus e diz assim: mestre, se eu defraudei alguém, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver isso quadruplicadamente. Eu vou tomar o que eu tenho e eu vou ajudar as pessoas. Ora, Jesus não estava pedindo aquilo para ele. Mas algo entrou dentro de Zaqueu. Era uma pedra de maior valor. Ele recebeu esse maná secreto, ele recebeu a palavra, aquilo para ele se tornou algo maior. Ele sabia que ele estava diante da fonte da vida, ele sabia que ele estava diante da fonte doadora de todo tipo de bênção, sejam bênçãos naturais, materiais, financeiras, seja o que for, ele estava diante da bênção, da fonte de bênção. E ele pôde então aceitar aquilo. Por isso que Deus, ele está disponível, se nós queremos aceitá-lo, se nós queremos ousar, quando a Bíblia fala para nós fazermos prova dele, significa prova de fé em tudo nas nossas vidas. Hoje é um domingo, hoje é o primeiro dia da semana. Qual que é a maneira de nós termos uma segunda-feira abençoada, uma terça-feira abençoada, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado abençoado? É quando você começa o domingo honrando aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que te deu a vida, aquele que te salvou. Por isso que nós não guardamos o domingo, mas o domingo é uma revelação. Aí eu olho para muitos crentes nossos aqui, irmãos, eles caminharam nessa mensagem por 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e eles não alcançaram revelação nem para entender isso. Eu pergunto, será que essas pessoas realmente estarão lá? Eles não têm revelação para crer nem no que o profeta mostra acerca de um dia, deles gastarem um tempo que na verdade aquilo vai trazer uma grande produtividade natural para eles. Eles não creem nessas coisas. Como que essas pessoas vão ter fé para eles serem arrebatados? Olha o que o profeta mostra, o profeta Isaías, no parágrafo 60, no versículo 2. Ele diz assim, ó: os irmãos, veem que eu estou mostrando aqui sobre os genes predestinados de Deus e o alimento secreto. Agora, eu estou fazendo uma base, e é claro que eu não consegui trazer, e o nosso tempo já se esgotou ali, eu não consegui trazer o assunto e lendo, porque eu quero mostrando, trazendo uma base assim, e eu não quero fazer disso muitos cultos como eu fiz dos outros, mas talvez um culto ou dois, eu pensava que eu traria tudo aqui nesse culto, mas talvez um próximo culto nós completamos isso. Mas olhem em Isaías 62, ele diz assim, ó: porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Ele está mostrando sobre trevas, que quando ia acontecer isso, irmãos? Em que período, em que tempo? Ele foi um profeta que ele viveu 712 anos antes de Jesus. Se isso se cumpriu em parte nos dias de Jesus, hoje, literalmente, cabalmente, plenamente, e está se cumprindo aqui nos nossos dias. As trevas cobriram a terra, as pessoas estão embaixo de trevas. É uma era insana, é um povo aterrorizado com todo tipo de coisa. Eu tenho um parágrafo aqui que eu não vou conseguir ler hoje. O profeta mostra assim: esse é o tempo de nós crermos em cura divina. Se houve um tempo de nós crermos em cura divina, é hoje. Nós precisamos crer muito mais, porque Ezequiel 9, ele está exatamente em cumprimento agora. Aqueles cavaleiros, com aquelas armas destruidoras, eles estão sobre a terra. Eles estão procurando pessoas que eles não têm o selo de Deus. Eles estão trazendo, marcando eles com a morte espiritual. Eles estão sendo marcados com a marca da besta. E eles estão entrando agora em um espírito de indiferença, porque é o espírito da era. É o espírito laodiceano, é um espírito morno, é um espírito indiferente, é um espírito que realmente eles não dão atenção ao que Deus está trazendo.
Agora observe Isaías 21, 11. São escrituras que elas estão apontando sobre as trevas que elas estariam vindo sobre a terra. E aqui diz assim, ó, peso do mar. Primeiro vocês vão lendo ali antes do versículo 11, você lê na sua Bíblia lá, e você vê que ele está falando sobre o atalaia. Ele está dizendo, atalaia, deixa eu só ler, deixa eu só tomar aqui rapidamente, como nós não vamos avançar, então eu termino aqui nisso aqui, né? Isaías, capítulo 21, eu quero só mostrar para os irmãos recordarem, né? Olha o tema, olha o que ele está mostrando aqui, ó, predição da queda de Babilônia, uma predição, mas aqui os poderes babilônicos, eles estariam operando com toda a sua força. Estariam operando com toda a sua força. Ele diz assim, ó, peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, da terra horrível, visão dura se me manifesta, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo, sobe, ó Elão, Sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderaram de mim, como as angústias da que dá a luz, estou tão atribulado, que não posso ouvir, e tão desfalecido, que eu não posso ver, o meu coração está anelante, o horror apavora-me, o crepúsculo que desejava se tornou em temores, o crepúsculo é o anoitecer, quando as trevas, elas começam a vir sobre a terra, eles põem a mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos príncipes e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor, vai, põe um sentinela, e ela que diga o que vi. A impressão que dá aqui, que ele estava olhando, estava vendo que a sentinela, ela não estava assim tão atenta ao que estava se formando. Parece que a sentinela, ela se assentou, e ela estava comendo, ela estava distraída, ela estava descansando ali, ela não estava alertando as pessoas sobre o que estava vindo sobre a terra. Sentinela, se coloque em pós e diga para as pessoas o que você está vindo, o que você está vendo. Porque assim me disse o Senhor, vai, põe uma sentinela e ela que diga o que vi. E quando vir um bando com cavaleiros, a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente, com grande cuidado. E clamou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia, estou em pé continuamente de dia e de guarda, me ponho noites inteiras. Quem é esse leão? Quem é esse leão aqui que está clamando? Esse leão, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, através da mensagem, através dessas vozes que elas estão protestando contra o pecado. Os irmãos vão ver depois eu lendo isso, quando você vai lá em Apocalipse, e você vê ali a sétupla glória de Deus, a sétupla glória, uma dessas glórias de Deus é, uma das sétuplas glórias de Deus é a sua palavra, essa espada de dois gumes que sai da sua boca. Só que você vai ver lá também a sua voz, a voz de muitas águas. A voz das muitas águas de Deus é uma das suas, faz parte da sétupla glória. Aí o profeta vem dizer assim, essas vozes que saem da boca de Deus como uma grande torrente de água, ele diz assim, esses são os mensageiros fiéis, esses são os pregadores, esses são os atalaias, são esses que eles estão protestando contra o pecado, são esses que estão mostrando sobre o desvio, são esses que estão anunciando o perigo se aproximando. Lá, o profeta diz assim, ó, estas vozes hoje, a minha voz, um dia, para aqueles que rejeitam, ela se tornará uma voz aterrorizante, porque no julgamento do trono branco, o profeta mostra, e nós vemos aqui na Bíblia, que um dia, irmãos, essa geração, essa cidade, ela vai estar sendo julgada, e ouvindo essa voz aqui estridente, cansativa, que os irmãos estão dando ouvido aqui, mas essa cidade, eles vão ouvir essa voz no dia do julgamento. Eles vão ouvir eu protestando aqui desse púlpito,
enquanto o filme estiver sendo passado, e eles estiverem vendo as suas negligências, os seus pecados, os seus afastamentos de Deus, eles vão estar me ouvindo pregando, protestando contra essas coisas, mas eles não deram ouvidos. É isso que o profeta mostra. Porque aqui ele está mostrando aqui, ó, e clamou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia, eu estou em pé continuamente de dia e de guarda, me põe noites inteiras, e eis agora, vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse, caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra, malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos exércitos, Deus de Israel, e isso vos anunciei. Aí vem o 11, peso de Dumá, gritem-me de Seir, guarda, o que houve de noite. Os irmãos veem que ele está mostrando sobre um período de escuridão, guarda, o que houve de noite, e disse-me o guarda, vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Ou seja, virá a luz do dia, mas uma noite, mais uma vez virá. Ele está conectando essa nossa era, esse nosso dia, esse nosso tempo, a uma escuridão. Essa escuridão não é uma escuridão física, mas é uma escuridão espiritual, onde as trevas, elas cobriram toda a terra, e o homem, ele se afastou de Deus. O homem não quer ter compromisso com Deus, não quer ter compromisso com a sua palavra, porque eles têm muito entretenimento, é uma era de entretenimento, é uma era de facilidades, é uma era das coisas muito fáceis, e o homem agora, ele se priva de receber a coisa mais importante, que é a palavra abençoadora de Jesus Cristo. Nós vamos colocar em pé, e nós vamos orar. Esse culto, ele ficará depois disponível na internet, embora não está sendo transmitido, mas está sendo gravado, e os irmãos vão colocar esse culto na internet, para aqueles que quiserem ouvir mais uma vez, e os que não ouviram, eles ouçam, principalmente os nossos irmãos aqui, que é o nosso esforço maior, né? É em favor dos nossos aqui. Nós temos aqui pedidos de oração. A irmã Gislaine, ela pede oração por sua tia Elza, por cura, que foi diagnosticada com câncer de intestino. A irmã Rose justifica a ausência dela e do irmão Daniel. O irmão Daniel estava com pressão alta e forte dor de cabeça. O irmão Benício justifica a ausência por motivo de trabalho. O irmão Benício, ele começou agora a trabalhar, essa semana, irmã, foi ontem, começou ontem a trabalhar no novo emprego, e Deus deu a graça para o irmão Benício para ele trabalhar somente durante o dia, né? Era uma oração, um pedido que ele tinha, e pediu a oração dos irmãos, e Deus concedeu ao irmão Benício um trabalho durante o dia. Mas hoje o irmão Benício, ele não está aqui, eu creio que à noite ele estará, né? Oração pelo Miguel, ele está vomitando desde sexta-feira, e ele está com eu não sei o que é isso, irmão. É gastroenterite, acho que é mais ou menos isso. A irmã Dani agradece a Deus por mais um ano de vida do irmão Dajan, amém. Nosso precioso irmão Dajan, nosso diácono aqui, né? O irmão Paulinho pede que Deus continue orando por Luiz, o seu tio, por cura. Amém. Vamos orar e pedir que esse Deus misericordioso, esse Deus que sempre ouve, né, as nossas orações, Ele possa atender, né, esse clamor, esses pedidos aqui. Precioso Jesus, diante de tudo que nós temos ouvido, o fim de tudo isso é temer a Deus e guardar a sua palavra nos nossos corações. Como o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Bendito Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que o Senhor possa nos colocar no lugar elevado, onde a palavra do Senhor, ela não sofre nenhuma interferência, para que nós venhamos recebê-la, Senhor, de uma forma completa, porque o Senhor disse para nós aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas,
porque aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que guardam ela no seu coração, eles são como aqueles que eles constroem as suas casas na rocha das eras. São aqueles que têm cuidado, Senhor, em aplicar a palavra. Eles não estão simplesmente concordando com a palavra, sendo simpáticos com ela, mas eles não querem se comprometer com a palavra. Eles estão ouvindo e aplicando, eles estão reconhecendo e agindo sobre esta palavra. São para esses que o Senhor vem assim, aqueles que vencerem, os que venceram, os que vencem hoje, são os que ouvem a palavra do Senhor e aplicam no seu coração. São esses que recebem a plenitude, essa pedra branca. Eles são revelados, eles recebem o Espírito Santo, eles são selados com o selo de Deus, e o diabo não pode tocar mais nesses filhos redimidos do Senhor. Então, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor cele com o teu Espírito os teus filhos, Senhor. Guarde-os de todo mal, essa escuridão que já está sobre a terra, Senhor, mas os atalaias, o leão da tribo de Judá, está bradando, clamando sobre a vida dessas pessoas, mostrando o caminho, mostrando que Babilônia, ela está sobre a terra. Babilônia, ela lançou todas as suas influências, mas o leão da tribo de Judá, ele está bradando: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, e não seja participante das suas pragas, das suas feitiçarias, dos seus pecados, das suas influências, da sua morte. Senhor, nós sabemos que uma das coisas que faz parte dessa escuridão são enfermidades no estado físico, e nós oramos em favor, Senhor Deus, da tia, da nossa irmã Gislaine, Senhor Deus, a senhora Elza, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos em favor da Elza. O Senhor é o grande curador, o Senhor é o grande ajudador. Intercedemos por ela, Senhor, que o teu sangue seja aplicado. Oramos em favor do nosso irmão Daniel, que está com pressão alta, dores fortes na cabeça. Jesus, ajude o teu filho. Nós oramos, Senhor, para que ele possa lançar os seus fardos no Senhor. Pai, dê saúde para o nosso irmão, dê libertação para o irmão Daniel, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Te agradecemos pela porta que foi aberta em favor do irmão Benício, Senhor, e o teu fiel servo está ali trabalhando. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão. Também oramos em favor do nosso pequeno irmãozinho Miguel, Senhor, que tem passado por uma série de problemas, Senhor. Um espírito de enfermidade tem pairado ali sobre aquele lar, mas nós estamos aqui, Senhor, comissionados pelo teu Espírito, comissionados pelo anjo forte. Nós estamos aqui expulsando esse poder de Satanás. Satanás, tire as tuas mãos dessa pequena criança, tire as tuas mãos desse lar, desses irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós damos saúde para essas crianças, em nome do Senhor Jesus Cristo. E também nós oramos, Senhor, em favor do irmão Dajan, esse fiel servo do Senhor, que ele tem bravamente, Senhor, representado o Evangelho aqui, Senhor Deus, nesse lugar. Certamente, Senhor, se a história ela fosse contada de uma forma como ela foi contada lá nos dias passados, apareceria o testemunho desse fiel servo do Senhor, e nós somos felizes e agradecidos ao Senhor pela sua vida. Que a mão do Senhor permaneça sobre ele, porque nós sabemos a quem mais é dado, mais é exigido, mais tentações, mais lutas, mas o Senhor é aquele que nos dá força para vencer. Também oramos, Senhor, em favor do Senhor Luiz, Deus Todo-Poderoso, que as mãos do Senhor seja colocada sobre a vida desse homem, Senhor Deus, e que ele receba do Senhor uma libertação na sua alma e uma libertação também no seu físico, porque o Senhor quer salvar o homem, porque o Senhor salvou e curou. Então, Senhor, nós oramos em favor do Luiz, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te agradecemos, ó Pai, pelo grande poder, pela unção, pela graça e pela bênção bendita do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos, ó Pai. Amém, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. À tarde, se o Senhor permitir, às 4:30 da tarde, às 16:30, né? Nós estaremos aqui reunidos para nós termos o nosso culto com a mocidade. Então eu vou estar mais uma vez notificando ali na família, porque muitos não estão aqui, né? E
para eles se atentarem que hoje nós teremos nosso culto aqui às 4h30 da tarde, com a mocidade, e depois às 19 horas o culto com a igreja, 7 horas da noite aqui o culto com a igreja. Deus abençoe, até a tarde para os jovens e até a noite para a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo.